Graça e paz. Discipulado, terceiro candidato. Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Outro lhe disse: Segui-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Nós tivemos 3 candidatos ao discipulado. O primeiro se ofereceu, o segundo foi chamado por Jesus. Este terceiro também se oferece, mas coloca uma condição a Jesus: eu preciso despedir-me dos de minha casa. Aparentemente parece ser um simples pedido que Jesus poderia atender, assim como Elias atendeu no caso de Eliseu, quando Eliseu disse que iria despedir da família. Elias permitiu prontamente, mas não era este caso. Aqui o jovem está usando de uma estratégia. Como? Naquela cultura, na cultura do primeiro século, ali no mundo oriental, o valor e o respeito que as pessoas tinham pelo pai era muito grande. Os filhos deviam obediência total aos pais. Era um respeito muito grande e eles só faziam aquilo que os pais lhe autorizavam. Ainda hoje, Kenneth Bailey fala no seu livro, que eu já citei, A Poesia, o Camponês, que ainda hoje pessoas, homens já maduros, comerciantes, às vezes saem da sua cidade, uma região metropolitana, para ir lá para uma aldeia do seu país, um lugar bem mais simples no interior, para pedir a bênção do pai para algum negócio. Muito diferente da relação hoje que os jovens têm com os pais. Hoje os jovens chegam em casa e não tem aquele devido respeito com o pai e a mãe. Antigamente, como ainda hoje eu faço, quando falo com a minha mãe pela primeira vez, eu digo: benção, minha mãe. Eu ligo para ela. Eu sei que muitos filhos ainda fazem isso, mas a maioria dos casos, jovens chegam em casa e dizem assim: oi, velha, o que tem para comer hoje? Ou então, quando o pai diz alguma coisa, ele: para com esse seu falso moralismo aí, ô coroa. Nós vivemos um mundo diferente hoje. E às vezes as pessoas não percebem e não conseguem perceber, de fato, a relação muito próxima entre pais e filhos, e principalmente a autoridade que os pais tinham sobre os filhos naquela época. E na verdade, este valor que é tão importante, inclusive bíblico, honrar pai e mãe, inclusive Paulo diz que é o primeiro mandamento com promessa, um valor tão importante, aquele jovem estava usando como uma estratégia, vamos dizer assim, ou como uma desculpa, uma justificativa para não seguir Jesus. Porque diante das pessoas e até diante de Jesus, ele queria dizer assim: eu estou disposto a seguir, eu apenas preciso ir lá, pedir a permissão aos meus pais. Porque na verdade o despedir aí era ir para casa e conseguir a autorização. Agora, as demais pessoas que ali estavam, e até mesmo ele, e o próprio Jesus sabia disso, claro, os pais não iriam permitir ele seguir um mestre que havia acabado de dizer a outro: as raposas têm seus covis e as aves do céu seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, seguir a Jesus é caminho de dor, de sofrimento, de renúncia. Ele não teria essa permissão, ninguém iria permitir isso. E aí ele teria uma desculpa a dizer: olha, eu até que queria, mas meus pais não permitiram. Muitas vezes nós queremos colocar a autoridade dos nossos pais acima da autoridade de Jesus. Em outras palavras, era isso que ele estava dizendo: o Senhor me chamou, mas a autoridade do meu pai é maior sobre mim. Por isso que Jesus respondeu: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus, ou não é apto para o reino de Deus. Por quê? Naquela época o arado era um instrumento muito simples. A pessoa que operava o arado, que era puxado por um animal, tinha que manter uma mão segurando uma vara para dirigir o animal, para que ele pudesse ir corretamente, fazendo aquelas valas na terra. Com a outra mão ele segurava o arado. Então ele tinha que estar muito atento. Não podia nem mesmo olhar para a direita e para a esquerda, imagina para trás, com o risco de chocar-se com a pedra e quebrar o arado, quebrar o seu instrumento de trabalho. E também errar o caminho da vala e ficar tudo torto e todo o serviço perdido. Ele tinha que, como um desenhista, fazer aquele desenho geométrico na terra para que a vala pudesse receber águas da chuva, fosse toda a terra preparada para o plantio. Então era um trabalho muito importante e exigia muita diligência, muita responsabilidade. Quem olhava para trás era um responsável. Da mesma forma, quem
se coloca para seguir a Jesus, servir a Jesus e olha para trás, não é apto para o reino de Deus, porque não é diligente, é irresponsável, porque está colocando barreiras e impedimentos, está olhando para outros valores, está colocando o valor, está ainda preso ao seu cordão umbilical e não quer aceitar ou não quer servir a Jesus porque tem desculpas. Isso se aplica para aqueles que, por exemplo, até admiram o Evangelho, admiram Jesus, mas não querem segui-lo por causa da autoridade do Pai sobre ele. Ou aqueles que são chamados ainda para servir ao Senhor, mas não querem deixar a sua família, porque ainda estão sob a tutela dos pais. Mas Jesus disse: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Nós temos que amar os pais, sim. Temos que honrar os pais, sim. Mas nunca acima de Deus. Isso não quer dizer que você agora vai servir a Deus e esquecer e desprezar seus pais. Entretanto, quando você tem que tomar uma decisão entre ser fiel a Jesus e ser fiel aos pais, você tem que ser fiel a Jesus. E se você olha para trás, para a sua família, para o cordão umbilical ainda preso a ele, você está desprezando a Jesus. Nada pode nos fazer desprezar Jesus. O que tem feito e o que tem te impedido de servir a Jesus? Que Deus derrame a sua graça e que você seja um verdadeiro discípulo dele. Amém.